Lara, como e quando você começou a escrever? Comecei a escrever mais ou menos em 79, 80. Eu já escrevi umas besteiras, mas comecei a escrever mesmo aí, 80, 81. Só fui publicar o primeiro livro mimeografado em 83. É mais ou menos aí, 80, 81, 82, que eu comecei a escrever. E o primeiro livro, que era um livro mimeografado, publiquei em 83. É fogo interior mesmo. É um fogo interior mesmo. É uma agonia interna. É um fogo. No meu caso é um fogo interior. Tem gente que não é assim. Gente que não escreve porque tem um fogo interno, não. No meu caso é o fogo interno. Começou com poesia e com prosa. Começou mais com poesia. Depois inverteu. Hoje estou escrevendo mais prosa do que poesia. No meu caso é essa agonia interna que força a escrever. Eu conheço gente que não tem, eu conheço gente que é ligado ao mundo da literatura de uma forma ou de outra, mas que não tem esse fogo interior, escreve por elaboração racional, ou não escreve, ou escreve pouco. Bom, cada um é cada um. Eu escrevi pouco, sou meio bissexto, mas o fogo interior é grande, está sempre ali queimando, pedindo. É exigência interna. Qual a sua relação com o movimento de escritores independentes? A cena alternativa do meu tempo era o MEI, o movimento de escritores independentes de Pernambuco. Não foi uma relação pacífica não, uma relação um pouco conflituosa, porque eu não concordava com tudo que os alternativos diziam e dizem, né? Concordo com as coisas, não concordo com outras. Então tinha momentos de convergência e tinha momentos de divergência também. Fale sobre a oralidade na sua poesia. A oralidade e o estilo coloquial. Na verdade, é a coloquialidade em geral. O estilo coloquial sempre me pareceu um campo insuficientemente explorado. E ainda é. A linguagem coloquial é uma linguagem que traz uma dificuldade grande para acadêmicos em geral. Não só no nível estilístico, mas também quando acontece coisa do tipo você trazer revelações existenciais, sociais, ideológicas, etc., para dentro da linguagem coloquial. Quando você usa a linguagem coloquial para esmiuçar relações de poder, mecanismos de dominação, modo de produzir, etc., aí a coisa complica bem mais. Então, a dificuldade, na verdade, não é só estilística, é ideológica também. Por que você disponibilizou todos os seus livros na internet? Negócio de Quixote mesmo. Esse é um pacto que eu tenho com a minha falange cósmica. Coisa de Quixote. Coisa de Quixote mesmo. Como você vê a cena atual da poesia em Pernambuco? A cena contemporânea hoje é um pouco diferente, porque entrou em cena justamente os jovens contemporâneos, que tem uma certa diferença em relação aos meus tempos de juventude, né? Os jovens que faziam literatura transgressora do meu tempo, né? Tem uma certa diferença. Então tem essa novidade. E tem outras novidades também, né? A ortodoxia acadêmica está sendo mais questionada. A própria ortodoxia regional também começa a ser questionada. Então a cena contemporânea é diferente da cena do meu tempo, obviamente. Seja em relação à herança acadêmica, seja em relação à herança regional, seja em relação mesmo à maneira diferente como os jovens alternativos de hoje se colocam. Então tem uma série de diferenças. É outro contexto, né? Obviamente. Às vezes me parece um contexto mais interessante do que o do meu tempo, né? Do início da década de 80. E para fechar a entrevista? Quando me dizem isso, eu sempre falo a mesma coisa. Atualmente, eu não vejo mais a hegemonia do campo alternativo como algo como o mais frutífero. Atualmente, a minha opinião é de que o mais frutífero é o jogo dialético entre os diferentes campos literários, sem a hegemonia absoluta de um dos campos, seja ele qual for. Estou repetindo isso atualmente, é a minha convicção atual.